Josué capítulo 1, quem achou, diga amém. Nós vamos ler, irmãos, do verso 1 ao verso 9. E eu quero pregar hoje, quando Deus é grande. Pode repetir? Quando Deus é grande. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Josué era filho de Num e era servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Versículos 7, 8 e 9, você vai ler junto comigo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus, fala conosco. Tu és um Deus grande, tu és um Deus grandioso, e nós precisamos ouvir a tua voz. Ah, Senhor, nós vivemos em dias onde o Senhor está sendo diminuído, apequenado, minimizado no coração e nas mentes dos seres, Senhor, humanos e até da igreja também. Mas nós pedimos, Senhor, que nós cresçamos hoje aqui na nossa fé e saímos daqui, ó Deus, para buscar mais a Ti. Buscar mais a Ti. É o que nós pedimos, Senhor. Me ajuda, Pai, mais uma vez. Eu me deparo com as minhas limitações, com a minha ignorância, com a minha inabilidade, e eu peço, Senhor, por favor, a despeito de mim, abençoa esse povo que hoje veio aqui, não para ouvir o homem, mas para ouvir a voz de Deus, não para ouvir, Senhor, sobre sociologia, antropologia, não, filosofia, não. Nós viemos aqui para ouvir Deus, ouvir o Evangelho, ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Pai querido. Espírito Santo de Deus, Tu que se movesse sobre as águas e trouxe à existência tudo que existe, Tu que ressuscitaste ao nosso Senhor Jesus, move-se no nosso meio, sopra dos quatro cantos o Teu vento aqui, Senhor, e abençoa cada um desses Teus servos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Deus é grande. Amém, irmãos? Quem pode dizer aí, Deus é grande? Está fraco. Deus é grande. Meus irmãos, eu quero lembrá-los, eu quero fazer menção aqui da grandeza de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, para não se esquecerem, e reafirmarem, e os irmãos ratificarem comigo aqui, que Deus é grande. Deus, irmãos, Ele é grande em amor. Deus, Ele é grande em bondade. O nosso Deus, Ele é grande em graça. Ele é grande em misericórdia. O nosso Deus, Ele é grande em justiça. O nosso Deus, Ele é grande em juízo. O nosso Deus também é grande em poder. O nosso Deus é grande em força. O nosso Deus é grande na sua onipotência e Ele é grande na sua onisciência. O nosso Deus é grande como Criador. O nosso Deus é grande como justificador. O nosso Deus é grande como libertador. O nosso Deus é grande como redentor. O nosso Deus é grande, meus irmãos, e ninguém se assemelha ao nosso Deus. Deus é grande. Diga glória a Deus, grande é o nosso Deus. Habita em luz inacessível, coroado de glória e majestade. Ele, irmãos, está entronizado entre os querubins. O nosso Deus é grande. Quem concorda que Deus é grande, diga amém. Agora, meus irmãos, que Deus é grande, todos nós concordamos. Todos nós concordamos. Agora, a minha pergunta, e a pergunta que não quer calar nessa noite é: qual o tamanho de Deus dentro de você?
Qual o tamanho de Deus dentro de você? Porque entenda bem, e de uma vez por todas, fique sabendo que no exercício da fé, não adianta Deus ser grande lá, longínquo, distante, transcendente, mas é importante que Deus seja grande aqui, dentro de mim, imanente, eu experimentando essa grandeza de Deus dentro de mim. Eu e você, em nome de Jesus, precisamos que Ele seja grande dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. Uma coisa é afirmar que Ele é grande lá, outra coisa é isso ser verdade dentro de você. Pastor, como eu provo e desfruto da grandeza de Deus, da sua grandeza? Como é que eu provo e desfruto da grandeza do Senhor? Imagine você um funil. Então, no diâmetro maior, na parte de cima do funil, Deus é muito grande. Deus é grande, irmãos, de maneira indescritível, inexplicável, inenarrável. Deus é grande, grande. Mas qual o tamanho de Deus dentro de mim? Qual o tamanho de Deus dentro de você? Eis a questão. Essa sim é a nossa questão, porque nós seremos profundamente afetados sobre isso. Para elucidar isso, irmãos, esse afunilamento do poder de Deus, para elucidar isso, o apóstolo Paulo aos Efésios nos ajuda. Você pode ler comigo aqui? Ele diz assim no capítulo 3, versículo 20. Lê comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então lá em cima, ó, Deus é grande, lá em cima. O diâmetro do funil é ilimitado. É ilimitado, Ele é grande, incomparável. Agora, irmãos, a segunda parte do versículo vai dizer assim, e lê mais alto comigo, e vai dizer como? Conforme o seu poder que opera em nós. Deus é grande, mas o quanto a grandeza de Deus opera dentro de você? E aí, irmãos, há distinção entre nós. Há diferenças abissais entre nós, entre um e outro. Talvez para mim Deus seja menor do que o Deus que está no seu coração. Nós não estamos falando de outro Deus, nós estamos falando do mesmo Deus. Mas de que maneira, ou qual o tamanho de Deus dentro de você? Eis a questão. Que Deus é grande nós sabemos e concordamos e já temos provado disso, graças a Deus. Mas qual o tamanho de Deus dentro de nós? É o assunto nessa noite. Que tamanho Deus tem para você? Qual o tamanho do seu Deus? Pergunta ao seu vizinho, qual o tamanho do seu Deus? Estamos falando do mesmo Deus, pastor? Claro que estamos falando. E olha, irmãos, para eu entender que tamanho, existem duas áreas da minha vida, ou da sua vida, da nossa vida no ser humano, e a Bíblia faz questão de falar isso algumas dezenas de vezes. Eu escolhi aqui Hebreus capítulo 10, versículo 16, que vai dizer assim, ó. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Então, o quanto Deus é grande na sua mente e qual o tamanho de Deus no seu coração. Qual o tamanho de Deus na sua mente e qual o tamanho de Deus no seu coração. Coração e mente. O quanto Deus é grande, isso é uma analogia, você sabe que eu não estou falando do órgão, mas isso é uma analogia. Qual o tamanho de Deus aqui, dentro de você? E qual o tamanho de Deus aqui no seu coração? Qual o tamanho de Deus aqui? Que Deus é grande, há consenso entre nós, há acordo entre nós. Que temos provado dessa grandeza? Sim, temos provado, estamos aqui. Agora, irmãos, a questão está em que tamanho Deus tem dentro de nós, ou que tamanho Deus tem para você, ou qual o tamanho do seu Deus, é a pergunta. Ele precisa ser grande na minha mente, pensamentos, ideias, raciocínios, convicções que eu tenho acerca dele, que enriquece a minha mente, e eu me torno, um ser, segundo a minha mente, tendo a mente de Cristo, a mente da palavra, eu me torno um bilionário, no que diz respeito ao tamanho de Deus na minha mente. E no meu coração? Irmãos, será que Deus está grande no seu coração? Olha, se nós temos aqui, né, o Patrick e a Karine fizeram 1 ano de casamento, então, imagine você um casal apaixonado, né, e quando a gente se apaixona por alguém, essa pessoa fica grande dentro do nosso coração. Nós somos capazes, né, de fazer loucuras de amor quando nós identificamos a pessoa a qual Deus nos deu para passarmos o resto da nossa vida e nos descobrimos, fazemos loucuras de amor. E eu posso dizer,
né, que eu devo dizer, a semelhança do Patrick, da Karine ou de qualquer outro aqui, que a Karine é grande dentro do coração do Patrick, né, e o Patrick é grande dentro do coração da Karine, o espaço que ocupa, a importância que tem, sabe, a prioridade que recebe, então é grande. Então, Deus é grande no seu coração, Deus é grande no meu coração. Será que eu amo, quero, desejo, me alegro, me regozijo nele? Que Deus é grande, nós sabemos. Que Ele é poderoso, nós sabemos. Na verdade, como diz Paulo, Efésios capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, Deus é maior do que você pensa, é maior do que você pode elocrubar, é maior do que você pode imaginar. Deus é muito grande, meus irmãos. Agora, Ele age conforme o seu poder que opera em nós. A grande questão é, qual o tamanho de Deus dentro dessa igreja? Algumas igrejas estão apequenando Deus. Deus não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu não posso conseguir, não dá. E nós diminuímos Deus, achatamos Deus. Mas eu quero convocar você nessa noite a ser renovado na sua fé e tomar uma atitude na sua vida que pode mudar e comprometer todas as áreas da sua vida para melhor. Quem gostaria de mudar e melhorar todas as áreas da sua vida, diga amém. Portanto, irmãos, o segredo, se é que eu posso chamar de segredo, do êxito de grandes homens de Deus, qual é? Eles não tinham nada de grande neles mesmos. Qual o segredo dos grandes homens de Deus? Eu tenho lido sobre a biografia, né, de alguns homens, e qual é o segredo deles? Irmãos, Deus era muito grande dentro deles. Eles continuavam pequenos e ainda em processo de decrescente, de diminuição. Na medida que Deus crescia, eles diminuíam. E Deus crescia e eles diminuíam. E Deus crescia e eles diminuíam. Lembra da fala de João Batista? Quando viu o Senhor, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E olha, irmãos, esse é o segredo de uma pessoa de êxito, de sucesso, né, na sua relação com Deus e na sua própria vida, na sua peregrinação enquanto aqui. Eles não tinham nada de grande neles mesmos. Por favor, absolutamente. Mas Deus era muito grande dentro daqueles. E esses, irmãos, são pessoas que nós devemos imitar. E esse é o chamado de Deus para a vida do Josué. E é o chamado de Deus para a sua vida também. Amados irmãos, Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Servidor de Moisés, tendo Moisés morrido, Deus recolhido, né, o seu libertador, agora coloca Josué para atravessar o rio Jordão e toma posse da terra prometida. E o texto vai dizer, e você leu comigo, Josué capítulo 1, até o versículo 6, que ele precisava passar pelo Jordão, pisar a planta do pé dele, e Deus o daria onde ele chegasse com os pés, expulsar os inimigos, ninguém iria resisti-lo, e ele faria herdar o povo de Deus. Agora preste atenção comigo. Primeiro, olha as grandes tarefas de Josué. Ele precisava passar o Jordão. E a Bíblia vai dizer que o Jordão, ele estava na sua época, né, de maré alta, ele estava transbordando. Ele precisava passar o Jordão. Você leu comigo do verso 1 ao verso 6. Segundo lugar, ele, onde pisar a planta do pé, ele tomaria por posse. E Deus deu a topografia do local e o mapa aéreo, e Deus disse para ele, até lá, até o rio Eufrates, o grande rio, e até o poente, e até lá, aonde você pisar, essa grande terra aí. E era uma terra ocupada pelos cananeus, vários povos, né, daquela região. E ele disse, onde você pisar. E olha, você vai expulsar essas pessoas, você vai expulsar os inimigos. E eles não eram guerreiros, eles eram, irmãos, escravos. Eles não eram destros, eles não eram habilitados, qualificados para a guerra. Mas Deus disse, eu vou dar para vocês essa terra. Vocês vão expulsar os inimigos. E você, Josué, preste atenção, Josué. Deus disse para ele certamente, olha para mim, Josué, você vai fazer o meu povo herdar essa terra. Foi isso que nós lemos aí, irmãos. Agora, como é que Josué, como é que um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, limitado como eu e você, de carne e osso como eu e você, como é que Josué e tantos outros na palavra de Deus foram, irmãos, capacitados por Deus para realizar tantas proezas, tantos milagres, tantas maravilhas? Como é que isso aconteceu? Meus irmãos, o segredo dessas pessoas, ou o segredo dessa história, ou se eu posso chamar de segredo revelado, é que eles eram pequenos, mas Deus, irmãos, Deus era muito grande dentro deles. E esse não é um privilégio só deles. Você pode ser também alguém assim. Diga para o seu vizinho, você também pode ser assim. Apesar da nossa pequenez, fragilidade, pecaminosidade, limitação, apesar, irmãos, das nossas dores,
Apesar, irmãos, das nossas incoerências, Deus também pode ser muito grande dentro de você. Você precisa crescer na fé. E aí, irmãos, Josué era um tipo desse homem assim. Até porque Deus, irmãos, do versículo 1 até o versículo 6, Deus diz, você vai fazer isso. Mas para você fazer isso, em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para ele? Josué, preste atenção. Você olhou para Moisés? Eu era muito grande dentro de Moisés. Agora, Josué, você tem que tomar cuidado para que eu seja muito grande dentro de você. Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Mas eu tenho que ser grande dentro de você. Não importa se você é pequeno. Não importa se você é uma mula. Não importa se você é um inseto. Não importa se você é um pecador. Não importa quem é você. O que importa é que eu seja grande dentro de você. Então olha para mim. E aí Deus, irmãos, do versículo 7 então, ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso e tenha o cuidado de fazer tudo segundo eu lhe falei. E aí Deus diz, primeira coisa que Deus diz para ele, olha, fazer segundo você ouviu de Moisés. Deus estava apontando para a palavra dele, que Josué ouviu pela boca de Moisés. Depois Deus disse para ele, dela não te desvie. Ele tinha que andar na linha, ele tinha que andar na orientação, ele tinha que andar segundo a vontade de Deus. Depois Deus diz para ele, em terceiro lugar, para ele não parar de falar da palavra que ele ouviu e da palavra que ele estava meditando e lendo. E quarto lugar, Deus disse para ele meditar o dia inteiro. Repete comigo, o dia inteiro. Para o judeu, meus irmãos, para o hebreu, só existe dia e noite. O dia se divide em duas partes, dia e noite. E ele diz assim, olha, medita de dia e medita de noite. O que quer dizer? Medita o dia inteiro. Não é só de dia, nem só de noite. Não tinha tarde. De dia e de noite. E ele diz, medita o dia inteiro. E olha, e você vai fazer tudo conforme você leu. Então a ênfase se repete aqui por 5 vezes. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Deus, no lugar de dar uma estratégia de guerra, Deus, no lugar de dar material bélico para ele, Deus, no lugar de dar armamento pesado para ele, Deus, no lugar de dar treinamento para o exército, para os soldados, para uma infantaria, para uma cavalaria, irmãos, para os flecheiros, para os arqueiros, Deus não faz nada disso. Deus disse, você não precisa nada disso. Você não precisa de um grande exército, você não precisa de um grande armamento. Sabe o que você precisa? Que eu seja grande dentro de você. É isso que você precisa. Então, você precisa, enriquecer a sua mente de mim. Eu tenho que estar na sua mente, eu tenho que estar no seu coração. Eu tenho que estar no seu coração grande, e eu tenho que estar na sua mente de forma grande. Eu não posso estar pequeno aqui, eu também não posso estar pequeno aqui. Então você vai fazer segundo o que você recebeu do Moisés, você não vai se desviar, você não vai parar de falar, você vai meditar de dia e de noite, e você vai fazer conforme você leu. Você entendeu, Josué? Seja forte, seja corajoso, eu não sou eu que estou mandando, não te espante, porque o Senhor Deus estará contigo onde quer que você andar. Se você entendeu, diga a glória a Deus. O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo para essa igreja? O que Deus está dizendo para mim? O que Deus está dizendo para os diáconos? O que Deus está dizendo para as mulheres dessa igreja, para os jovens dessa igreja? O que Deus disse para ele? O que Deus disse em toda a Bíblia? Seja cheio de mim. Seja cheio de mim. Seja cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, meus irmãos. O que é isso? Seja cheio de Deus. Seja eu grande dentro de você, creia em mim, ocupe e enche a sua mente com a minha palavra. A palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus. Meus irmãos, sabe quando nós somos vencidos? Nós somos vencidos, meus irmãos, quando Deus é pequeno dentro de nós. Nós somos abalados quando Deus é pequeno dentro de nós. Nós ficamos desanimados quando Deus é pequeno dentro de nós. Nós nos acovardamos quando Deus é pequeno dentro de nós. Meus irmãos, nós batemos em retirada quando Deus é pequeno diante de nós. Quando Deus é pequeno na nossa mente, quando Deus é pequeno no nosso coração, nós somos tomados e absorvidos pela ansiedade. Nós somos arrastados pelo medo. Meus irmãos, nós somos conduzidos para muito distante do propósito de Deus para as nossas vidas. Esse mesmo Josué, meus irmãos, como príncipe, um dos príncipes do povo de Israel, junto com Caleb, quando foi enviado para espiar a terra prometida, e dentre os 12, somente 2 creram em Deus, porque Deus era grande dentro deles. O Senhor, através de Moisés, manda 12 espias, 12 príncipes, para fazer uma avaliação de como era a terra prometida, e eles foram. Quando eles voltaram, irmãos, eles voltaram sendo que na vida de somente 2, Deus era grande. Na vida de 10, Deus era muito pequeno. Em Números capítulo 14, versículo 8 a 9, diz assim. Você pode ler comigo? Interaja comigo, leia comigo, por favor. Leia comigo. Para que Deus seja grande, leia mais a palavra, leia mais a Bíblia. Leia comigo. Se o Senhor
se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto, como o pão, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Diga glória a Deus. Sabe quem disse isso? Josué. Alguns versículos antes, sabe quem falou? Caleb. Porque dentro de Caleb Deus era grande. E dentro de Josué Deus era muito grande, meus irmãos. Mas dentro dos outros 10, o Deus era muito pequeno. Era um Deus que não se poderia conduzir em vitória. Era um Deus que não poderia, através deles, derrubar gigante. Era um Deus que, através dele, não poderia desbaratar todos os povos inimigos. Eles não conseguiram isso, e com isso, somente Josué. E quando Deus chama Josué depois da morte de Moisés, um tempo depois, de Números 14, e aí Deus chama ele, porque Deus sabia que dentro dele o Senhor era grande. Mas o desafio dele aumentou mais ainda. Porque agora não tem mais Moisés, agora é Josué que vai avançar para tomar posse. E Deus diz, olha Josué, eu tenho que crescer dentro de você. Agora você era servidor de Moisés, né? Agora você vai me servir diretamente. Mas para você me servir diretamente, eu tenho que ser grande dentro de você. Diga para o teu vizinho, Deus tem que ser grande dentro de você. Porque, irmãos, que Ele é grande, todo mundo sabe. Olha, até a sociedade sabe que Deus é grande. Mas Ele é grande dentro de você. E quando, irmãos, o Senhor chamou Josué e diz, agora eu tenho que ser maior do que sou dentro de você. E a receita que Deus disse para ele, a receita que Deus deu para ele, irmãos, você acabou de ler. Olha, obedeça a palavra. Olha, não se desvie da palavra. Olha, fale da palavra. Olha, medite o dia inteiro. Olha, faça conforme você leu. Faça conforme eu estou falando. Esse foi o recado. A estratégia. Eu quero dizer para você, irmãos, o recado do Senhor Jesus foi o seguinte. No mundo, passarei por aflições. Mas tem de bom ânimo. O que Ele disse? Eu venci o mundo. O que Ele está dizendo com isso, irmãos? Ele está dizendo que você vai passar por aflições. Mas Ele que é o vencedor, Ele que é o poderoso, Ele, irmãos, que é o imbatível, Ele que é o invencível, Ele que é o todo santo, Ele venceu o mundo. E se Ele for grande dentro de você, você vai ter ânimo e você vai vencer o mundo também em nome de Jesus. Mas Ele tem que ser grande dentro de você. Olha, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E Ele dentro de você, do tamanho que Ele é, irmãos, na plenitude que Ele é, Ele certamente te dará vitória. Agora, se Ele for pequeno de você, você está sofrendo. Pastor, quem é que está sofrendo nessa igreja? Todos os membros dessa igreja em que Deus é pequeno. Mas Deus não é grande? Não, Ele é grande lá, mas é pequeno na mente e no coração de muita gente. Gente que não conhece Deus, que não medita sobre Deus, que não fala sobre Deus, que não lê sobre Deus, sabe, que não ora a Deus, que não fala com Deus, gente que não ama Deus, que não quer saber a vontade de Deus, que não quer se afeiçoar a Deus, que não quer procurar agradar a Deus, gente que o coração, Deus é muito pequeno, basta uma paixãozinha para abandonar Deus. Basta uma cama de motel, meus irmãos, para a pessoa pular para a cama de motel e esquecer de amar a Deus e amar os mandamentos de Deus. Deus é muito pequeno. Muito pequeno. E aí, quem está sofrendo? Quem não vai longe, pastor, nessa igreja não. No Japão, meus irmãos, em todo o Brasil e em todo lugar, se Deus é pequeno dentro de você, olha, o Provérbios, irmãos, o sábio disse assim em Provérbios, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quem é a nossa força? A nossa força é Deus. Amém, irmãos? Se você te mostra fraco no dia da tua angústia, o teu Deus é pequeno. Porque o nosso Deus é grande, irmãos. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é digno. O nosso Deus é santo. Um pequeno homem com um grande Deus na mente e no coração. Uma pequena mulher com um grande Deus na mente e no coração. Entrou na terra prometida, desapossou povos e fez o povo herdar a terra. Um pequeno homem. Maria era uma pequena adolescente. Os adolescentes aí. Mas, irmãos, dentro dela Deus era muito grande. E ela fez a sua oração, o seu cântico. Eis aqui a tua serva, que se faça em mim conforme a tua vontade. Timóteo era um adolescente, meus irmãos. E sabe o que ele foi? Ele foi um menino, um rapaz, com as limitações, com a dificuldade de todo rapaz.
pulsando nas suas veias, mas ele ainda assim, ele fez, irmãos, Deus grande dentro dele, e se tornou o braço direito do apóstolo Paulo, e se tornou pastor, meus irmãos, e líder da igreja, liderou a igreja de Éfeso, fez vários trabalhos junto ao apóstolo Paulo. Amados irmãos, olha, eu quero dizer para você que nós estamos aqui na intenção de fazer com que Deus, Ele seja grande dentro de nós, dentro de você, um pequeno homem, uma pequena igreja, dentro de Magé, meus irmãos, sabe, no fundo da Baía de Guanabara, mas nós podemos, irmãos, ter um Deus grande dentro de nós e realizar grandes coisas para a glória dele. Agora você precisa querer isso, você precisa entender que esse é o grande propósito de Deus na sua vida, que Ele cresça dentro de você e que você e a sua vida em si mesmada diminua e que Ele cresça para a glória dEle mesmo. Amar a Deus, irmãos, é Deus grande aqui e Deus grande aqui. Tem gente que tem um Deus grande aqui, um Deus pequeno aqui. E tem gente que tem um Deus pequeno aqui e vice-versa. Deuteronômio capítulo 5 vai dizer assim, capítulo 6 você vai dizer assim, versículo 5. Você pode ler comigo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Lê comigo, bem alto. Está fraco? Meus irmãos, quem você mais ama na vida? Hoje, quem você mais ama na vida? Eu posso dizer que a pessoa que você mais ama hoje na vida é o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido, é a sua mãe, seu pai, quem é? A pessoa que você mais ama na vida. Bom, essa pessoa é grande dentro de você. Ela ocupa o seu espaço, ela ocupa o espaço do seu tempo, do seu raciocínio. Quando você quer fazer algo bem, um bem, você vai fazer primeiro a essa pessoa. Você se ocupa com as lutas, com as dificuldades, você se alegra com as alegrias, você se entristece com as tristezas, porque essa pessoa, ela é muito grande. Sabe por quê, irmãos? Como eu disse na quinta-feira e pedi oração, nós oramos na quinta-feira aqui por importação. Importação é você tirar de fora e colocar dentro. Nós importamos alguma coisa, nós encomendamos alguma coisa do território internacional e trazemos para o território nacional. Se importar é fazer importante, importar é trazer para dentro. Quando alguma coisa é importante para mim, eu importo essa coisa, olha aqui, ó, eu importo essa coisa e ela fica dentro. E tudo que eu importo é importante. E tudo que é importante eu boto para dentro, é importante. E aí eu guardo isso para mim. Nós, irmãos, precisamos amar a Deus mais do que amamos os seres humanos que entendemos ser os primeiros na nossa escala de valores. Nós precisamos amar a Deus, porque o texto vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Alguns textos vai dizer de todo o teu entendimento. Essas palavras que te ordeno você vai ocupar. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: não importa eu ser grande aqui, eu tenho que ser grande dentro de você. Não importa Deus ser grande lá, tem que ser grande aqui. Não importa Deus ser grande lá, ele tem que ser grande aqui, na minha mente. Eu queria que você anotasse o que eu escrevi agora. Eu queria que você gravasse e levasse para toda a sua vida o que você vai ver agora no slide. Diz assim: a maneira que pensamos sobre Deus e o amamos, e o quanto Ele ocupa no nosso interior, vai determinar duas grandes coisas nas nossas vidas. Duas grandes coisas. Primeiro, a nossa qualidade de vida. Segundo, o sucesso ou fracasso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, a maneira que pensamos sobre Deus, o que Ele ocupa aqui? Eu gosto daquela música, Seja o Meu Universo. Seja o meu universo, o primeiro pensamento, a primeira luz na minha janela. Eu não quero te dar só um dia da semana, eu quero estar contigo. Olha, irmãos, não foi isso que fez Davi quando disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na sua casa para contemplar a beleza da tua santidade e meditar no seu santo templo? Não foi isso que Davi disse? Um pequeno homem com um grande Deus dentro dele. Davi era menor do que a maioria de nós aqui, irmãos, era um adolescente. Não foi isso que falou Moisés? Quando no deserto ele disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. Não foi isso, meus irmãos, que disse Paulo: Senhor, o viver é Cristo, morrer é lucro, estar contigo é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, Senhor, porque Tu és um grande Deus. Meus irmãos, a maneira que pensamos sobre Deus e o amamos, e o quanto Ele ocupa o nosso interior, vai determinar
duas grandes coisas: a sua qualidade de vida. Você quer qualidade de vida? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Qualidade de vida, só Jesus, irmãos. Só bebendo dessa água, só comendo desse pão, só sendo cheio dele. O apóstolo Paulo vai dizer: cheio do Espírito. Jesus vai dizer: comam de mim. O Pai vai dizer no Velho Testamento: me amem com toda a força, com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento. E o sucesso ou o fracasso em todas as áreas da sua vida, das nossas vidas, vai depender, irmãos, do quanto nós ocupamos o nosso pensamento com Deus e do quanto nós ocupamos o nosso coração com a pessoa de Deus. Talvez diga você: nem preciso disso, porque minha vida está dando tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muitas coisas que dão certo para o seu pior fracasso. Não se iluda, tá? Não se iluda. Ele está dando tudo certo, eu nem preciso de Deus. Não, essas coisas estão dando certo para o seu pior fracasso. Não se engane. Vem a galope. Por que o pastor está dizendo isso? Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele disse lá em João, no capítulo 15: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Eu quero dizer que você não vai fazer nada e eu muito menos. Eu quero dizer que você não é nada sem Deus e eu muito menos. Nós não somos nada sem Deus. Portanto, se você quer e está em busca, e todos nós vivemos em busca da felicidade, se você quer qualidade de vida, Deus tem que crescer muito dentro de você e de mim. Deus tem que crescer dentro de nós. Irmãos, o sucesso ou o fracasso em todas as áreas da vida vai depender do tamanho de Deus dentro de você. O apóstolo Paulo, que não precisa, do nosso testemunho, mas ele registrou assim. Veja como Deus era grande dentro do apóstolo Paulo. Filipenses 4,19. Olha o que ele diz: e o meu Deus, lê comigo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O tamanho do Deus que habitava dentro do apóstolo Paulo. Eu gosto lá nos capítulos finais de Atos 27 e 28, quando ele, no naufrágio, ele se coloca de pé, 276 pessoas no navio, e ele diz assim: pessoal, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo esteve comigo essa noite, e nenhum de vocês vai se perder. Meus irmãos, o Deus do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que você serve, que eu sirvo, e o Espírito que agia nele é o mesmo que age em você. Se Deus era grande nele e é pequeno na gente, é porque nós estamos nos ocupando, é porque nós estamos diminuindo, é porque nós estamos desvalorizando a importância de crescermos na nossa fé e de sermos cheios no Espírito Santo. E o seu Deus? O seu Deus, que é o nosso Deus, que é Jesus, ele, irmãos, é dentro de você do mesmo tamanho que era dentro do apóstolo Paulo? É? Sim ou não? Eu queria, irmãos, antes de encerrar, eu não tinha dezenas, não. Eu tenho centenas de exemplos na Bíblia de homens iguais a mim e a você, que Deus foi muito grande dentro deles. Mas eu queria, rapidamente, eu não sei se você vai conseguir interagir comigo, eu coloquei aqui. Agora, eu gostei como Deus era grande dentro de Neemias. Olha só, Neemias capítulo 1, versículo 4 a 5. Tendo ouvido essas coisas, essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Deus para Neemias, irmãos, era o Deus dos céus, era grande e era temível, era um Deus que guardava a aliança e guardava a misericórdia. A boca fala do que está cheio o coração. Olha esse homem falando, irmãos, capítulo 2, versículo 4. Disse meu rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Para Neemias, Deus era o governador do céu, e o céu rege a terra. O céu rege a terra. As coisas espirituais regem as coisas materiais. Ainda, capítulo 2, versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Olha como é que Deus era grande. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 4, versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Ele fala com Deus, quem é Deus, ele fala com os outros também, quem é Deus. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Meus irmãos, Neemias é um dos maiores exemplos de estratégia
é um dos maiores exemplos, irmãos, de gestão, é um dos maiores exemplos de liderança, é um dos maiores exemplos de resistência, é um dos maiores exemplos de êxito em um território, irmãos, tão contraditório, em um território tão inimigo, e ele é um dos maiores exemplos. Capítulo 8, versículo 6, ele diz assim, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Capítulo 9, versículo 5. Os levitas Jesua, Gadmiel, Bani, as Abinéias, Zerebias, Odias, Abanias e Petaias disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se diz, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Capítulo 9, versículo 32. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Ele diz, nosso Deus grande, poderoso, temível, de eternidade a eternidade, grande, Senhor dos céus. Meus irmãos, Deus era muito grande dentro de Neemias, Deus era muito grande dentro de Maria, Deus era muito grande dentro de Timóteo, Deus era muito grande dentro de Paulo, e em nós, e em mim, e em você. Qual o tamanho do seu Deus? Pergunte ao seu vizinho, qual o tamanho do seu Deus? Deus foi para Davi, Neemias, Abraão, Josué, irmãos, Deus foi o mais sublime, o mais permanente, o mais difundido, o mais íntimo, o comandante de todas as realidades, os homens que compreenderam a grandeza de Deus e se encheram dessa grandeza, e delas se encheram, fizeram grandes coisas, fazem grandes coisas para Deus e esperam grandes coisas de Deus. Nosso Deus é grande, irmãos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Ele tem preparado para nós grandes coisas no futuro, grandes coisas no presente, mas a grande questão é, Ele opera conforme o seu poder. Esse conforme é uma condicional. Como é que essa grandeza opera dentro de você? Que tamanho é esse Deus dentro de você? Quando Deus é grande, irmãos, nós viramos seus servos. Quero ressaltar isso. Deus não é objeto da nossa manipulação. Deus não é uma espécie, de feitiçaria, de voodoo, que você faz e manipula. Deus não é marionete. Na medida que nós nos enchemos dele, nós nos apaixonamos tanto por ele, que nós nos rendemos à vontade dele e nós fazemos o que ele quer. É no casamento. Você entra no casamento e você diz que no casamento você fazia assim, fazia assado, mas quando você ama, você vê a necessidade dela, você vê a necessidade dele, aí você cede, aí você se vê servindo, aí ela também começa a te servir, e um vai servindo ao outro, e cada um vai renunciando a si mesmo e servindo ao outro, e vamos nos completando. Quando Deus é grande, nós viramos seus servos, e a sua vontade passa a ser a nossa prioridade, e não mais a nossa. Meus irmãos, quando Deus é grande, nossos problemas são pequenos. Meus irmãos, quando Deus é grande, nosso inimigo não nos amedronta. Meus irmãos, quando Deus é grande, nosso futuro está seguro. Não nos atemoriza e nem nos traz ansiedade. Quando Deus é grande, nós não tememos nem a morte. Quando Deus é grande, irmãos, não há impossíveis. Não há impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Quando Deus é grande, meus irmãos, tudo podemos suportar naquele que nos fortalece, porque Ele é grande. Deus é grande, eu sei, mas você também sabe, eu sei. E que estamos falando do mesmo Deus, também sabemos disso. Mas a minha pergunta nessa noite, meus irmãos, é: Deus é grande em você? Mas tem isso, pastor? É claro que tem. Ele tabernaculou. Ele veio habitar em nós. Ele veio agir através de nós. Ele veio agir mediante a fé. Ele, irmãos, quando a mulher com fluxo de sangue, ela olha para Jesus e ela vê um Deus grande. E ela diz: se eu somente tocar, eu serei curada. E sabe o que Jesus disse para ela? Filha, foi a tua fé que fez isso. Porque dentro daquela mulher, Jesus era grande e poderoso para estancar aquele fluxo de sangue que há 12 anos que se prolongava e ela tudo gastara. Meus irmãos, quando diante da terra prometida e no confronto com o seu gigante, você lembra de Davi?
Você lembra de Davi e Golias? Qual era o tamanho de Deus dentro de Davi? Meus irmãos, Deus era muito grande dentro de Davi. Quando ele olha, ele diz: quem é você para estar afrontando o exército do Deus vivo? Quem é você? Você vem contra mim dessa forma? Hoje mesmo, as aves do céu eu vou dar a sua cabeça. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Meus irmãos, como ele falou isso? Ele falou aquilo, meus irmãos. Ele estava encorajado, ele estava intrépido, ele estava com plena certeza de que aquele gigante ia cair. Sabe por quê? Porque Deus era muito grande dentro de Davi. E Davi, irmãos, até então, não passava de adolescente que levava marmita para os seus irmãos e trazia notícia para os seus pais e cuidava de umas poucas ovelhas. Mas Deus era grande dentro dele. E no seu currículo tem até leão e urso que foram a óbito, porque Deus era grande dentro daquele menino. Você menino, você menina, não subestime a presença, a ação e a promessa de Deus na sua vida. Deixe Deus crescer dentro de você, se alimente da palavra, ame o Senhor, busque o Senhor, esvazie-se de si mesmo, para que Deus, Ele cresça dentro de ti e dentro de mim. Meus irmãos, quando Deus é grande, seu nome, porque a lista não está fechada, seu nome é incluído em Hebreus 11. Quando Deus é grande, seu nome está incluído em Hebreus 11 também. Hebreus 11, dos versos 32 a 40, vai dizer assim, faço questão de ler, e você consegue enxergar daí. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão. Olha aí, irmãos. Gideão, qual foi, pastor, o que tinha de especial nessas pessoas? Especial? Nelas mesmo? Nada. Não, nelas, pastor, sim, nada. Mas e dentro delas? Ah, meus irmãos, dentro delas Deus era muito grande. Muito grande. Dentro de Baraque, muito grande. Dentro de Sansão, foi grande. De Jefité, também. De Davi, ele aqui. De Samuel, olha ele lá. Dos profetas, todos eles, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência ao fogo, escaparam ao fio da espada, da fuga, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Lê comigo, entre parênteses. Homens dos quais o mundo não era, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua o quê? Fé. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados. Eles não ressuscitaram ainda como nós vamos ressuscitar junto com eles, e não receberam um corpo incorruptível como nós um dia vamos receber, e não entraram, irmãos, no novo céu, na nova terra, glorificada, estabelecida, como nós vamos entrar junto com eles. Eles estão aguardando isso acontecer, mas todos eles obtiveram um bom testemunho por sua fé. Pastor, quando é que uma pessoa obtém um bom testemunho com a sua fé? Quando Deus é grande dentro dela. Nós temos na igreja também gente que Deus é muito grande dentro deles. Nós temos gente na igreja que sepultou os seus queridos e continuam firmes na fé, cantando e dando glória a Deus e aguardando a ressurreição. Nós temos gente na igreja perseverando em meio às torturas, dos sofrimentos que lhes são impostos, né, por essa vida, mas continuam servindo a Deus e servindo outras pessoas. Nós também temos gente na igreja, meus irmãos, que Deus é muito grande dentro delas. São pessoas que não renunciam, não abdicam, sabe, não abrem mão de continuarem orando por pessoas quando elas mesmas estão precisando de oração. São gente que continua consolando com o consolo que tem recebido da parte de Deus, continuam consolando. Deus é muito grande dentro dessas pessoas. São pessoas, irmãos, que ofertam não somente o seu dízimo ou a sua oferta, mas que ofertam a sua própria vida para o louvor da glória do Senhor, em serviço aos santos. Essas pessoas, Deus é muito grande dentro delas. Mas aqueles
que estão vivendo para si mesmos, que não move o dedo, uma palha, um braço, uma mão em direção ao outro. Deus é muito pequeno. Não estão encharcados desse amor de Deus que nos leva a amar o próximo. Esses, meus irmãos, não tem como ter qualidade de vida, porque para ter qualidade de vida, Deus tem que ser grande dentro de você. E esses não tem como ter sucesso em todas as áreas da sua vida, o famoso shalom, o indescritível shalom, não tem como, porque Deus é muito pequeno dentro deles. E esses, meus irmãos, é para esses que eu estou falando. Hoje eu estou falando aqui com dois grupos. Eu estou falando com você, que Deus é muito pequeno dentro de você. Eu quero chamar você a mudar o seu relacionamento aqui, ó. Mudar o seu relacionamento aqui com Deus. Enriqueça a sua mente de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, coloque Deus em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai crescer dentro de você. O apóstolo Paulo chama isso, sabe de quê? De ser cheio do Espírito Santo. Quando, em Atos capítulo 6, na escolha dos diáconos, quando ele vai falar sobre isso, quando ele instrui Timóteo na ordenação de servos, de gente para servir a igreja aqui e lá, sabe o que ele diz? Ele diz, olha, que sejam sábios, boa reputação, e sejam cheios de Deus, e que Deus seja grande dentro deles. Identifique gente, que Deus seja grande dentro deles. Não somente que cante que Deus é grande, mas que Deus seja grande dentro deles. Meus irmãos, eu quero dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou pelos seus pecados, derramou seu sangue inocente, ele foi torturado, ridicularizado, menosprezado, preterido na rude cruz para abrir acesso a você, para que você vá direto ao Pai e seja cheio da presença de Deus. O Senhor Jesus morreu, meus irmãos, e ele relata isso no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 12 ele vai dizer, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. E no dia, irmãos, de Pentecoste, o Espírito Santo, ele inaugurou uma nova etapa, uma nova dimensão, uma nova era na igreja, onde o Espírito Santo vem, e ele enche a gente, e ele enche você, e ele enche a minha vida, e nós ficamos gente pequena, mas cheia de Deus, um Deus grande dentro da gente, meus irmãos, gente cheia do Espírito Santo. Sabe do que tua família precisa? A tua família precisa que você volte para casa hoje com um Deus grande dentro de você. Olha, sabe o que teu trabalho precisa? Irmãos, quiséramos nós todos que ao voltarmos para o trabalho, nós sejamos os mesmos, o mesmo patrão, o mesmo CPF, a mesma função, mas completamente mudados, tendo Deus grande dentro de nós, um Deus grandioso dentro da gente, ainda limitados, ainda fraquejando, ainda com as nossas, irmãos, incoerências, mas Deus grande dentro da gente. Esses homens que relatam aqui, o capítulo 11 de Hebreus, eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos, meus irmãos, mas Deus era muito grande dentro deles. E nada impede, porque, irmãos, sabe quando o Senhor vai dizer, irmãos, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele está falando do seu Espírito Santo. Ele está falando que Deus, irmãos, me deliciando a palavra, Deus está doido para derramar do Espírito Santo. Deus está doido para ser grande dentro de você. Ele está doido para ser grande dentro de você. Isso é avivamento, irmãos. Quando Deus se torna grande dentro de você, ninguém segura você. Você é dotado, tomado por um encorajamento sem igual. E aí você, irmãos, você e eu, todos nós, cada um de nós, tendo Deus grande dentro de nós, isso quer dizer cheio do Espírito Santo, isso quer dizer sermos avivados, onde Deus é grande. Mas enquanto nós não nos voltarmos em primeiro lugar para Deus, e não nos voltarmos em segundo lugar para o próximo, Deus vai continuar sendo muito pequeno dentro de nós. E enquanto nós não nos voltarmos, irmãos, para a palavra de Deus, e queremos inculcar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, encarnarmos a palavra de Deus, Deus vai ser muito pequeno dentro de nós. É a coisa mais triste que pode acontecer no ser humano, é ele ter um Deus que não cabe nas galáxias. É um Deus grandioso, mas enquanto dentro de nós, mente e coração, ele é pequenininho, tamanhozinho de um ídolozinho, tamanho de uma caixinha de fósforo é o seu Deus. Isso é muito triste. O projeto de Deus é que nós sejamos irmãos semelhantes a Jesus. E quando os dois discípulos desistentes da fé, a caminho de Emaús, eles dizem, você não ouviu? Jesus cheio do Espírito Santo, poderoso em obras. O apóstolo Paulo vai dizer que nele habitava toda a plenitude da divindade. Jesus é o ser humano que você tem que ser. E é o Deus que você precisa conhecer.
E olha, irmãos, Jesus, nele habitava toda a plenitude da divindade. Tudo que fez, ele fez cheio do Espírito Santo. Dentro de Jesus homem, se nós pudéssemos separar e não podemos, mas dentro do Jesus homem, irmãos, Deus, ele tinha todo o seu tamanho. Ele tinha todo o seu tamanho. Dentro de Jesus, o Pai tinha todo o seu tamanho. Se você perguntasse a Jesus, Jesus, qual é a tua vontade? Sabe o que ele diria? Eu não tenho vontade. A minha vontade é a vontade do Pai. Se você perguntasse a Jesus, Jesus, quais os teus planos, teus projetos para esse ano? Eu não tenho projeto não, meu projeto é do Pai. Jesus, o que o Senhor tem a dizer sobre isso aí? Sabe o que Jesus diria? Eu não tenho nada a dizer, porque as palavras que eu digo são as palavras que eu ouvi do meu Pai. Porque Jesus, irmãos, é o protótipo de quem você deve ser e perseguir para ser. Ele é o nosso paradigma. E ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de Deus. E nele, em particular, exclusivamente dele, Deus tinha todo o seu tamanho. Eu acho que Deus não vai ter nunca dentro de nós todo o seu tamanho. Mas eu acho que eu e você devemos investir o melhor de nós na nossa vida para que Deus, irmão, seja grande. Eu estou falando com dois grupos aqui. Para você que Deus é muito pequeno. E para você, meu irmão, que Deus, ele já é grande dentro de você. Diga para o seu vizinho, Deus quer crescer mais. Fala para ele, Deus quer crescer dentro de você. Deus quer crescer mais. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece um dia e você marcou aquela data e botou no calendário e fez um diploma, não. Ser cheio do Espírito é ato contínuo, irmãos. Você deve continuar sendo cheio e conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor e prosseguir em amar mais o Senhor e você ir crescendo, sabe, Deus crescendo dentro de você e você como pessoa, como pecador, como reconhecimento, arrependimento, você vai diminuindo e Deus vai crescendo. Você vai diminuindo e vai crescendo. Sabe, irmãos, o que aconteceu com esses homens aqui? Olha, o que aconteceu com esses homens foi que eles se diminuíram para que Deus enchesse. Você sabe que na lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Vamos levar isso para o mundo espiritual? Dentro de você? Quanto mais de você tem dentro de você, menos de Deus tem. Quem entendeu, diga amém. Dentro de você, quanto mais de você tem, menos de Deus tem. Agora, quanto mais você renuncia, abdica, você sacrifica, você prega na cruz o seu eu, o seu achismo, a sua vanglória, a sua vaidade, o seu pecado, o seu achismo, o seu primeiro lugar. Quanto mais você tira isso, diminui isso, e você busca a Deus na palavra, em amar a Deus, encher a mente, encher o coração, encher a mente, encher o coração. Luz na mente, fogo no coração. Repete comigo, luz na mente, fogo no coração. Luz na mente, fogo no coração. Eu quero mais luz na minha mente. Eu quero ser iluminado de quem é Deus. Eu quero mais fogo no meu coração para amar esse Deus. Fogo que arde para fazer a vontade de Deus. Para que Deus seja grande dentro de mim. E sendo Deus grande, eu vou ser bem sucedido. Sendo Deus grande dentro de mim, eu vou ter qualidade de vida. E essa é a proposta do Evangelho para mim. E essa é a proposta do Evangelho para a sua vida também. Quando Deus é grande. Você pode repetir essa frase? Quando Deus é grande. Tudo muda, irmãos. Quando Deus é grande, tudo muda. Tudo muda. Leia a Bíblia. Você vai ver as histórias quando Deus é pequeno. No episódio, por exemplo, de Davi e Golias, lá estava Saul. Saul, irmãos, ele se destacava em altura e o seu porte atlético, físico, era de dar inveja. E lá estava Saul. E lá estavam o exército todo de Saul. O exército todo. Mas em Saul e em todo o exército, Deus era muito pequeno. Muito pequeno. Mas em Davi, um adolescentezinho, Deus era muito grande. Paulo disse a Timóteo assim, ó, ninguém subestime, ninguém rebaixe você por causa da tua juventude. Levanta a cabeça. Se Deus, o que importa não é a tua idade. O que importa é se Deus é grande dentro de você. O que importa não é a sua intelectualidade. O que importa é se Deus é grande dentro de você. O que importa não é o seu status social nem o seu poder aquisitivo. É se Deus é grande dentro de você. Não importa se você foi adotado, abandonado ou esquecido. O que importa é se Deus é grande dentro de você. Não importa se você foi abusada ou você foi traída, não importa. O que importa é se Deus é grande dentro de você.
Não importa se o médico disse isso ou disse aquilo. O que importa é se Deus é grande dentro de você. Meus irmãos, se Deus é grande dentro de nós, a nossa vida é outra. Nós temos qualidade de vida. E nós temos êxito segundo Deus. Em toda a empreitada que Ele nos colocar, nós teremos êxito. Se Deus for grande dentro de você, você muda a sua relação com a Bíblia. Se Deus é grande dentro de você, você muda a sua relação com as pessoas e com o próprio Deus. É no coração e é na mente. Quando você, na intenção de honrar a Deus, amar a Deus, deixar Ele crescer, você disponibiliza e você rende o seu coração e rende a sua mente. E você tem essa... Não basta a sua mente. Deus, irmãos, Ele não está procurando intelectuais. Tem mais a ver com o coração do que com a mente, mas tem que ser a mente também. É a mente e o coração. É o coração e a mente. E a vontade de agradá-lo, a vontade de ser como Ele é, a vontade de contemplá-lo. Na medida que você o adora, na medida que você o contempla, você vai sendo transformado e Ele vai crescendo dentro de você. E Ele vai crescendo dentro de você. E aí, irmãos, a vida é outra. Diga para o teu vizinho, a vida é outra, meu irmão. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quando Deus é grande, tudo muda. Tudo muda. Peça a Deus para você enxergar o invisível. O invisível só se enxerga com os olhos da fé. A primeira oração que eu sugiro que você faça por você, eu vou fazer por mim, é que você enxergue o invisível. Está falando do quê, pastor? Quando, irmãos, Moisés ele olhou para o palácio, a carreira, possível carreira, o status, a segurança e a prosperidade. E quando ele olhou para a cruz, para Cristo e para a ressurreição, ele disse, lá é melhor. E o testemunho que se dá no currículo dele é que ele não se deixou levar pelos prazeres transitórios. Ele olhou para Cristo, ele olhou para a cruz. Meus irmãos, Abraão foi um homem que Deus foi muito grande dentro dele. Ele foi o primeiro homem, entendo eu, a crer na ressurreição. Quando Deus pede Isaac para ele, ele diz não, o autor dos Hebreus vai dizer dele, revelando também, dizendo, ele cria que Deus era poderoso para trazer de volta o filho dele. Irmãos, Deus era muito grande para ele. Talvez você não esteja nesse nível, mas coisas vão acontecer na sua vida para que você esteja. No Evangelho de João, capítulo 11, os amigos, Jesus tinha amigos, mas Jesus era muito pequeno dentro dos amigos dele. Ele era muito pequeno dentro de Marta, ele é muito pequeno dentro de Maria. Morre Lázaro, adoece Lázaro, chama, ó, teu amigo está muito doente. Você vem correndo para curar ele. O senhor cura todo mundo? Não vai curar um amigo? O senhor come aqui em casa? Então o senhor cura o seu amigo. Mas Lázaro morreu. No quarto dia Jesus chegou. E Jesus era muito pequeno para Marta, muito pequeno. Ele disse, Senhor, que papelão o senhor fez, hein? Te mandou recado, agora que você chegou? Agora? Já cheira mal? Jesus disse, não, fica calma, eu vou dar um jeito disso aí. Eu sei que o senhor vai dar um jeito. Agora você não pode fazer nada. Não, filha. É porque eu sou muito pequeno dentro de você. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde vocês colocaram ele? Senhor, vai mexer nisso. E ela insiste, hein? Está cheirando mal. Jesus era muito pequeno nos amigos dele. Olha, irmãos, talvez Jesus queira abençoar você hoje. Você chegou aqui com um Deusinho tão pequenininho. Tão pequenininho. Reforme a sua vida. Como igreja, nós estamos aqui para ajudar você e para você ajudar a gente. A nós crescermos e deixarmos Deus crescer aqui e aqui também. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abre nossos olhos para que vejamos, ó Deus, a troca, a renúncia que precisamos e devemos fazer, porque Tu és um Deus maior, as Tuas promessas são maiores, as Tuas bênçãos são maiores, a qualidade de vida que o Senhor tem para nós é maior, a alegria é maior, a paz é maior, na verdade não é maior, é incomparável. E hoje, Senhor, nós oramos, abre os olhos da igreja, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, vem atender, Senhor, a nossa necessidade, vem nos socorrer nessa noite, ó Deus, e fazer-nos entender que o Senhor não somente tem que ser grande aí, mas o Senhor tem que ser grande aqui,
O Senhor não tem que ser um Deus que está longínquo, mas dentro de nós. E o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso. Como disse o apóstolo Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Tu és o Senhor que reina nos céus, Tu és o soberano, Tu és o Criador, Tu és o imperador, Tu és o presidente, Tu és, Senhor querido, Redentor, Tu és o nosso libertador, Tu és, Senhor, aquele que sustenta todas as coisas, Tu és, Senhor, aquele que tudo pode, Tu és aquele que venceu a morte, Tu és a própria ressurreição, Tu és a própria vida, Tu és o início, Tu és o fim, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és a luz da nossa existência, o sol da nossa manhã, Tu és a água que mata a nossa sede, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o pão que acaba com a nossa fome, Tu és, Senhor, o nosso escudo, a nossa fortaleza, castelo forte é o nosso Deus, Tu és a rosa de Saron, leão da tribo de Judá, Tu és, Senhor, aquele que virá, Tu és, Senhor, o grande Messias, Tu és, Senhor, aquele que viveu, mas esse que está vivo pelos séculos dos séculos, reinará eternamente. Tu és, Senhor, a raiz de Davi, Tu és, Senhor, os cumprimentos das promessas de Abraão, Tu és, Senhor, a árvore da vida, Tu és, Senhor, a terra prometida, Tu és, Senhor, tudo que eu preciso, Tu és, Senhor, tudo que precisamos, Tu és tudo em todos. Ah, Senhor, seja tudo em todos. Abençoa Teu povo, Pai. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão ao seu vizinho e vamos levantar nossa voz. Sabe, irmãos, pastor, quando Deus é grande em nós, irmãos, trocando em miúdos, quando nós somos cheios do Espírito Santo. E Jesus disse assim, olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, sejais cheios. Qual a diferença dos apóstolos antes e depois do Pentecoste? Irmãos, enquanto antes, Deus era muito pequeno dentro deles. Depois do Pentecoste, meus irmãos, eles eram pequenos homens, com um grande Deus dentro de si. Pedro, por exemplo, sabe o que ele se via? Um grande homem perto de um pequeno Deus. Porque ele disse para Jesus não morrer, ele disse para Jesus não ir para a cruz, ele usou da sua espada. Um grande homem e um pequeno Deus. Mas depois do Pentecoste, meus irmãos, Pedro se tornou um pequeno homem, habitado por um grande Deus, coluna da igreja. Na primeira pregação do medroso, daquele que negou 3 vezes, dias depois, na primeira pregação, 3.000 por baixo se converteram, meus irmãos. E ele bota a cara para todo mundo ver e sem medo de perder a vida, ele bota a cara. Meus irmãos, porque Deus cresceu dentro do Pedro. O Espírito Santo encheu ele. Então vamos orar. Senhor, enche o meu irmão do Espírito Santo. Que o meu irmão, Senhor, se diminua e que o Senhor cresça. Enche ele, Senhor. Enche ela, meu Deus. Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar. Sopra o vento do Espírito. Sopra dos 4 cantos, Senhor. Levante a mão do seu irmão e diga, Senhor, enche o meu irmão. Enche a minha vida. Vem ser grande dentro de nós. Nós queremos que o Senhor seja grande na nossa mente, no nosso coração. Nós queremos nos encher de Deus. Ah, Senhor, nós queremos nos encher da Tua palavra. Nós queremos nos encher do amor a Ti, Senhor, do Teu amor. Nós queremos Te amar, Senhor. Nós queremos Te servir. Nós queremos nos ocupar contigo, Senhor. Seja o nosso universo. Seja, Senhor querido, tudo para nós. Espírito Santo de Deus, toca no Teu Filho, Senhor. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A tua decisão hoje aqui vai determinar a qualidade da sua vida e vai determinar os sucessos em todas as suas empreitadas. Segura a mão do seu irmão e diga, Senhor, que meu irmão tome a decisão certa. Cada um de nós, irmãos, eu inclusive, nós estamos hoje dando uma resposta a essa pregação. A sua vida é uma resposta a essa pregação. Nós estamos sendo chamados a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Pai do céu, oramos, abençoamos a vida do nosso irmão. E abençoamos no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.